Eu vou falar sobre um tema hoje muito importante, muito relevante, pelo menos para mim, né? Eu gosto de pregar sobre o que eu creio, sobre o que faz parte daquilo que eu vivo, o que ocupa os meus pensamentos. Esse é um assunto que realmente eu gosto muito. Superando crenças limitantes. O texto que eu vou usar é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você pode dizer amém? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, conformeis, tomar a forma. Não tenham uma forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da mente, uma mudança de mente. Há um texto que diz que nós fomos comprados com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado. Fomos comprados, não com ouro, não com prata, da nossa vã maneira de viver, dos nossos conceitos, que por herança nós recebemos dos nossos pais. Todo ser humano, ao longo de sua vida, ele vai recebendo impressões que vão fazer parte do seu interior, que vão fazer parte da sua personalidade. As impressões mais importantes na vida são as impressões que nós recebemos na infância. Tem a ver principalmente com o lar de onde viemos, tem a ver principalmente com as experiências que vivenciamos. Não somente na infância, essas experiências podem nos marcar em qualquer momento da vida, né? Experiências ou que são impactantes emocionalmente, causam um impacto, né, emocional, ou que são repetidas, experiências repetidas. Isso vai criar caminhos neurais, vai fazer parte daquilo que você pensa, daquilo que você se torna como ser humano. Por exemplo, o que seria um impacto emocional? Você não lembra, por exemplo, o que você almoçou quarta-feira. Alguém lembra aqui o que almoçou quarta? O que almoçou sexta? Você tem que parar, pensar. Mas aquilo que você comeu naquele jantar especial, com seu grande amor, aquilo que você ceou naquele Natal especial, você lembra daquela refeição. Quando você esteve naquele restaurante bacana, chique, né? Lá em Paris, você lembra do que foi servido. Você não esquece aquela lagosta, não tem como, né? Ou então, aquela comida que te fez mal, né? Aquela comida que você sofreu depois que comeu a comida, passou muito mal, você não esquece, você lembra. Quando vê de novo aquele prato, sente aquele cheiro, você lembra, ficou, causou um impacto. Então, coisas que a gente, às vezes, tem um contato ali, não causa tanto impacto. Mas quando causa um impacto emocional, aquilo fica gravado em mim. Uma outra maneira é através da repetição. Tudo aquilo que eu faço repetidamente, tudo aquilo que eu faço dia após dia, aquilo vai ficar gravado. Andar de bicicleta, por exemplo. Quando você anda de bicicleta, você repete tanto aquele ato, até que você consiga se equilibrar sobre duas rodas. No início é mais difícil, né? Mas depois você vai e você aprende, você domina a técnica de como se equilibrar numa bicicleta. Pronto, você nunca mais vai esquecer. Dirigir um carro, né? Esses dias eu peguei aquele carro com marcha de novo, fiquei com o carro da seguradora, né? Me deram um carro reserva. Qual é o nome do carro? Eu sou ruim de carro, Mob, Fiquei com ele, deixei morrer 2 vezes. Não é que eu não me esqueci não, mas deixei morrer. Só apertei, achei que o bicho ia.
porque você já... Mas daqui a pouco, pronto, meu filho perguntou, não deixei mais morrer. Você lembra, você não esquece nunca mais, né? Porque você aprende aquilo, você repetiu tanto aquilo, que aquilo faz parte de você. Mas existem experiências, existem palavras que a gente ouve, relacionamentos que a gente trava, que nos marca, e nos marca de forma negativa. Fazem parte daquilo que a gente chama de crenças. Crenças são pensamentos que existem estabelecidos dentro de nós como verdades. Nem sempre são verdades. Nem sempre elas correspondem, na maioria das vezes não correspondem. É a diferença, por exemplo, entre uma crença e um conhecimento. Uma crença está baseada numa suposição, numa ideia, num conceito, e não em fatos, e não em verdades, em conhecimentos comprovados, mas são verdades estabelecidas que, por terem nos traumatizado, ou por terem sido repetidas tantas vezes, especialmente na infância, se formam dentro de nós como verdades absolutas. E você enxerga a vida, e você passa a olhar para a vida a partir desta lente. Então, se essas experiências te deram um óculos verde, né? Tudo que você olhar à sua volta, toda a vida que você olhar vai ser verde. Se essas experiências, aquilo que você aprendeu quando criança, te deu óculos azuis, tudo que você olhar em torno de você será azul. Não porque seja azul de fato, não porque seja verde de fato, isso não é verdade. Mas para você é, porque a sua cosmovisão, a maneira que você enxerga a vida, tem a ver com suas crenças. Isso vai determinar muitas coisas na sua vida, os seus relacionamentos, vai determinar o seu salário, vai determinar os seus valores, aquilo que você está disposto a brigar, vai determinar coisas na sua vida, vai fazer com que você se sabote, vai determinar as suas emoções, porque é mais ou menos isso. Eu tenho crenças, essas crenças, elas existem em forma de pensamentos, esses pensamentos geram emoções, essas emoções vão me levar a atitudes, e essas atitudes comprovam essas crenças. Ou seja, eu tenho a crença de que meu avô era pobre, de que meu pai era pobre, de que eu sou pobre, de que não mereço ser rico, que não posso, porque eu nasci para ser pobre e vou ser pobre. Eu tenho essa crença. Por quê? Porque alguém me disse, olha, dinheiro não dá em árvore. É difícil ganhar dinheiro. Aquele rico é um ladrão. Então você cresceu isso com esse conceito dentro de você. Não é uma verdade que você às vezes tem consciente. Às vezes não é consciente. Mas você se sabota. Você pensa assim. Você vê assim. Isso define. Quem está aqui no teclado para me ajudar? Isso define como você vai se colocar diante da vida. Vai definir 3 coisas, basicamente. Como você se vê. Como você encara o mundo à sua volta. Se alguém diz para você, todo mundo é falso. As pessoas não são verdadeiras. As pessoas são más. Elas mentem, elas vão puxar o teu tapete. Elas vão te perseguir, elas vão te massacrar. Você olha o mundo como uma guerra. Você olha todo mundo como um possível inimigo. Isso vai afetar como você enxerga o mundo e vai afetar como você enxerga o futuro. Você nunca será ninguém, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser feliz. São crenças que nos limitam, que definem como pensamos, como nos vemos, que definem como enxergamos o mundo à nossa volta e que define como nós enxergamos o futuro. Às vezes são coisas simples. Eu, com 40 anos, até os meus 40 anos, eu só dormia coberto. Eu não conseguia
dormir descoberto. Se eu me encontrasse descoberto assim de madrugada, eu tomava um susto, me dava um certo temor, um certo medo. E eu me cobria. Mas olha, confesso, isso não me incomodava tanto. Sempre tinha um lençol por perto, né? Mas eu tinha essa teoria. E o Rio de Janeiro, né, onde eu sempre morei, é um pouquinho quente lá. Esses dias deu uma sensação térmica lá de mais de 50, né? É a antessala do inferno, é quente, mais de 50. Saí do hotel, que eu estava para o shopping, gente, um bafo. Eu falei, ai, Curitiba, deu saudade. Quando você está na praia é uma delícia, né? Mas quando você vai trabalhar nesse calor não é legal não. E para dormir, às vezes, você não tem ar-condicionado. Mas, irmão, com ar-condicionado, com ventilador, eu sempre me cobria. Por quê? Porque eu sou assim. Porque eu sou assim. Vai dormir, tem que se cobrir, ué. E eu me cobria. Suava, derretia, mas me cobria. Um dia, eu viajando, com minha mãe, os parentes. Minha mãe disse assim, ô Muti, ela me chamava de Muti. Vamos passar ali numa cidade que tem aqui no interior. Quando você tinha 5 anos e eu me separei do seu pai, nós fomos passar uns dias numa casa ali, que era a casa que a sua tia morava. A gente pode ir lá, nessa casa? Eu falei, claro. Né? Vamos. Estava de carro, peguei, desviei do caminho, entrei na cidade, aquela pracinha, né? Igreja católica no final da praça, Assembleia de Deus de um lado, a delegacia do outro, e umas casas. Padrão. Aí quando a gente chegou na rua onde ficava a casa, eu nem me aproximei. Ficamos lá uns 30, 40 metros da casa. Porque elas só queriam ver a pracinha, só queriam ver ali aquele ambiente ali pitoresco, interessante. Aí ela falou, Muti, foi naquela casa ali que a gente ficou. Irmão, quando eu olhei a casa, na hora, minha mãe me deixava ali com meus 2 primos, Gabriel e Daniel, eram crentes, você vê? Família de crente, olha o nome dos primos, Gabriel e Daniel. E a gente ficava dormindo ali naquela casa. E elas iam fazer alguma coisa aqui na casa que minha tia trabalhava, e minha mãe ia também. E a gente ficava ali. E a casa de interior, uma casa muito simples, a parede ia até um certo ponto, e o telhado, ficava um vão entre o telhado e a parede. O que acontecia? Os morcegos entravam ali. Se um dos 3 acordasse, acordava os outros 2. Por quê? Porque era um grito, irmão. Mas pensa num grito. E a gente gritava, e eu me lembro que eu me cobria, porque os morcegos ficavam voando ali, passando na casa. Alguns até paravam, se penduravam assim no telhado. Uma criança de 5 anos, era da cidade, de Natal, não conhecia aquilo. Aquilo era Drácula para mim. Aquilo era um filme de terror, irmão, ao vivo, irmão. Eu me lembro, o grito era desesperado, porque algum vizinho ia chamar, as casas não ficavam tão perto, que era interior, as casas ficavam a 50 metros uma da outra. E a gente gritava, mas gritava. Os mais corajosos, às vezes, saía da rede que a gente estava, ou da cama, e gritava na janela, desesperado. Uma criança, eu tinha 5, 6 anos, eles deviam ter 5. Era uma escadinha ali. O Gabriel tinha mais ou menos a mesma idade. E eu gritava desesperadamente. Irmão, na hora que eu olhei, eu falei, é por isso que eu durmo coberto, medo de morcego. Eu descobri o meu medo, o que me causava pânico. É pânico de suar na mão, de ficar nervoso. Não conseguia. Voltei para o Rio, estou na minha cama, olha assim, quero me cobrir de novo. Eu falei, peraí. Aí eu comecei, tem tela. Estou aqui no 17º andar, está fechado. Eu não sou mais um garoto de 5 anos. Agora eu sou um homem formado. Eu não preciso ter medo. Aí consegui me descobrir totalmente? Nada. Descobri um pouquinho aqui. Ó. Já ficava aqui um pouquinho. Tem morcego não? Tem não. Hoje, irmão, eu durmo até, cai na cama e durmo. Estou nem aí. Se entrar morcego, a gente briga junto. Nós 2, está nem aí. Venci, enfrentei meu medo. Mas nem sempre você consegue descobrir a causa daquilo que te trava, daquilo que te limita. Pastor, a pessoa inteligente,
A pessoa é capaz, a pessoa tem formação, mas não prospera, mas não vence. Tem Deus na vida, crê, é crente, mas as coisas não acontecem. A mulher é uma mulher inteligente, meu Deus, uma mulher maravilhosa, linda, mas não consegue ser feliz emocionalmente. Só, o pessoal fala como é que é, dedo podre. Pastor, mas por que eu tenho azar? Não, é porque você tem um padrão. É um padrão, uma crença que você tem, que te leva sempre para a mesma atitude, que te leva sempre para o mesmo caminho, que te impede de seguir à frente. Sabe, meu pai me contou quando era criança uma história, depois eu li isso em algum livro. O elefante, quando ele é pequenininho, ele é preso pela pata dianteira. E ele fica tentando soltar aquela pata, tentando soltar sua pata, mas ele fica muito bem preso, uma estaca muito bem fincada. Até que aquilo machuca ele, e ele percebe que ele não consegue se soltar. Porque se prendem pela pata traseira, seria mais difícil, que ele teria mais força. A pata dianteira exige um pouco mais de equilíbrio e ele tem menos força. Consegue prender. Quando ele é bebê, novinho, e à medida que ele vai crescendo, do circo, elefante de circo, que já não se tem mais hoje, né? Mas antigamente tinha, ele continua ficando preso ali, até que depois de adulto formado, o que seria muito difícil prender um elefante, por causa da força dele, se torna uma coisa fácil. Pode colocar uma corda puída, prender num graveto. Se o circo pega fogo, ele morre queimado. Mas ele olha para aquilo, ele faz assim, ó. Mas ele não tenta mais se soltar. Não tenta. Ele foi condicionado a estar preso pela pata a qualquer coisa. Se tiver ali, ele não tenta mais se soltar. Ele está preso. Um livro que eu li mais recentemente, falando de uma experiência, pegaram um cachorro e prenderam esse cachorro com uma coleira relativamente curta e colocaram um prato de ração a uma distância tentadora. Ele podia chegar perto, mas a coleira não lhe permitia alcançar o prato. E ele latia, ele forçava, mas a coleira o impedia. Quando ele se cansava, quando ele desistia, as pessoas que estavam dominando essa experiência, controlando, né, levavam o prato até o cachorro. Aí ele comia. Fizeram isso repetidas vezes. O cachorro chegava naquele ponto e não alcançava a comida. E ele desistia. Sabe o que fizeram? Tiraram a coleira. Pronto, não tem mais corrente, não tem mais coleira. E levava o prato e colocava o prato naquela mesma distância. Agora o cachorro não tem coleira. Sabe o que acontecia? Ele chegava naquela distância, ele latia, mas ele não conseguia avançar até o prato. Embora a coleira não estivesse mais ali, ela era real na mente dele. Ela era real no imaginário dele. A experiência traumática, repetida, virou para ele uma crença limitante. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não se conforme, não tome a forma do mundo, mas mude a sua mente. A mente é possível ser mudada. É possível ser transformada. E nós vamos ver como isso é possível. Mas eu queria ver com você as consequências de uma mente marcada, de uma mente dominada por crenças limitantes. Deus fala com Moisés assim: Moisés, vá lá no Egito e traga, que eu vou colocar a minha mão sobre o Egito. Êxodo 7:4, Deus fala: eu vou colocar a minha mão sobre o Egito e eu vou tirar os meus exércitos, o meu povo. Deus está dizendo: eu vou tirar os meus exércitos. Faraó, não vos ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo. Olha que Deus está. Quem Deus está chamando de meus exércitos, irmão? Quem Deus está chamando? Os escravos. Um povo que nasceu como escravo. Um povo que vivia amassando barro no Egito. Mas olha como Deus os chama. Deus chama aquele povo de exército, porque Deus está vendo eles como um exército.
Aí o que é que Deus faz? Deus manda praga sobre o Egito. Mas a praga chegava na casa deles? Sim ou não? Não. A praga ia na região onde os egípcios moravam, mas na região onde os judeus moravam, não tinha praga. Deus os livrava. Depois disso, eles começam a experimentar milagres poderosos. Milagres poderosos. Um mar se abrir. Eu acho, irmão, que se a gente tivesse uma experiência como essa, isso nos marcaria de maneira tão poderosa que transformaria a nossa vida. Um mar se abrindo, uma parede de um lado de água, uma parede de outro de água, a pé enxuto, eu atravessando isso, uma coluna na minha frente de fogo de noite, uma coluna de nuvem de noite que se move, que me guia. E Deus fala com Moisés, o rosto brilha. Deus manda chuva, comida do céu, maná. Deus tira a água da rocha. É incontestável a presença de Deus no meio daquele povo. É incontestável a manifestação do poder de Deus. E Deus estabelece uma aliança com eles. Deus diz assim: eu serei para vocês Deus, e vocês serão para mim filhos, meu povo escolhido, meu povo separado. Deus separa aquele povo. Deus os trata como um povo especial, uma nação sacerdotal. Deus manifesta o seu poder. Deus os tira do Egito com mão poderosa. Aí o que é que acontece? Deus diz assim: agora vocês chegaram aqui diante da terra prometida. Eles estão diante da terra prometida. A terra que Deus prometeu a Abraão. A terra que Deus os tirou do Egito para conquistar. Deus diz que está com eles, que eles são seu exército, que eles são seu povo, que eles são seu filho, que eles têm uma aliança com Deus, que eles são uma nação sacerdotal. Deus diz. Aí Moisés chega diante da terra e fala assim: aí exército, aí povo de Deus, tá a terra, vai lá e conquista, porque Deus é com vocês, é certo a vitória, porque Deus é com vocês. Ele fala: não, peraí, não. Eles não tinham experiência de vitória. Eles não se viam como conquistadores. Eles não se viam como capazes. Eles não se viam como merecedores, sabe? Olha, eu não sou ninguém. Eu não mereço. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Isso não é para mim. Era assim que eles pensavam. Não, vamos mandar uns espias. Vamos ver. Aí os espias vão ver a terra. Quando os caras voltam, trazendo frutos, olharam a terra, olha a fala deles. Olha, é o seguinte: o povo dessa terra é gigante. E nós somos como gafanhotos aos nossos olhos. E eles também, quando olham para nós, eles nos veem também como gafanhotos. Olha o trauma. Olha a visão sobre si. O que é isso, pastor? Crença limitante. Eu não sou capaz. Eu não posso. Eu não tenho condição. Eu não mereço. Deixa eu fazer uma pergunta. Eles avançaram? Eles conquistaram? Ou eles retrocederam e morreram no deserto? Retrocederam. Deus era com eles, pastor? Era. Eles tinham experiência com Deus? Tinha. Mas escute, Deus não podia fazer nada. Se Deus diz: você é mais que vencedor, você é meu povo, eu estou com você, você é meu escolhido, você é minha escolhida, eu te amo, e nada, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma, nem o presente, nem o futuro, nada pode separar você do meu amor. Você é geração eleita, é lindo, mas escute: se você tiver crenças de que você não é amado, de que você não é capaz, de que você não merece, de que você não pode, tudo aquilo que eu ou qualquer pregador falar, que o anjo Gabriel vier aqui falar, que o pastor Silas vier aqui falar, que T.D. Jakes vier aqui pregar, escute: se você não renovar sua mente, as crenças dominantes vão impedir que você conquiste aquilo que Deus tem para você. Você vai viver a vida conforme as suas crenças dominantes estabelecem. Por quê? Porque você não se sente capaz. O exército de Israel está vendo Golias desafiá-los, mas eles têm medo. Por quê? Porque eles não se sentem capazes. A segunda característica da crença dominante é a maneira que eu enxergo o mundo. Primeira é como eu me enxergo.
A segunda marca que ela vai deixar no interior de alguém é como essa pessoa enxerga o mundo. Ela enxerga o mundo como um lugar de desafios invencíveis, insuperáveis. Aquilo não é para mim. Olha a imagem. Isso é uma escada. Qualquer escada, isso é comprovado, que alguém olhar e essa pessoa se convencer que ela não é capaz de subir, ela não conseguirá subir. Assim como qualquer obstáculo que seja impossível, mas se a pessoa não tiver a ideia que é impossível, é provável que ela consiga. Porque ela crê que aquilo é vencível, que aquilo é possível. Olha o exército de Saul. O exército de Saul está olhando para Golias. Saul está dizendo, ó, quem vencer o Golias vai casar com minha filha. Quem vencer o Golias, eu vou tornar ele uma pessoa rica, um cara rico, né? Vai fazer parte da família real, não vai ficar rico, não vai passar mais dificuldade nunca mais na vida e não vai pagar imposto. Meu irmão, não sei qual dos três é melhor. Mas aí eles olham para Golias assim, não dá para mim. Primeiro, eu não mereço isso, não é para mim isso. Ser da família do rei, ser rico, não, sou só um soldado. Quem sou eu? Não é para mim. E eles olham para Golias e dizem assim, é invencível. Não tem como superar. Olha o tamanho dele. A lança, o escudo, o capacete, ó a couraça. Não tem como vencer. A Bíblia diz que quando Golias falavam, eles se escondiam. Sabe, igual eu e o morcego? Era o morcego deles. Eles tinham medo. Quando Davi chega ali, e Davi olha para o Golias, Davi não diz assim, cara, como ele é grande, é invencível. Davi olha para ele e fala, rapaz, que testa grande, eu acerto aquela testa. Olha o cabeção. Davi tem uma visão positiva do negócio. Ele diz, é superável, eu tenho uma aliança com Deus. Ele não tem. Davi diz assim, olha, eu já venci um leão, eu já venci um urso, eu já tenho experiências. Ele olha para a experiência e diz assim, eu posso vencer. Mas olha o que a crença dominante faz, irmãos. A Bíblia diz que aquele povo vai para a terra e eles voltam trazendo frutos gigantescos. 2 homens para levar um cacho de uva. Olha só, mas sabe o que eles dizem? Essa é uma terra que consome os seus moradores. Quem chega aqui morre nessa terra. Eles difamam a terra, eles falam mal da terra. Eles estão olhando dizendo assim, todo mundo é falso, todo mundo é inimigo, esse mundo é mau, eu não tenho como ser amigo, ninguém me ama nessa igreja, ninguém me ama nessa família. Olha o mundo como um mundo perverso. Ei, não é o mundo, é tua lente. Pastor, o que eles podiam olhar? Eles podiam olhar para o mar se abrindo, eles podiam olhar para o maná descendo do céu, eles podiam lembrar da água que Deus fez brotar da rocha, eles podiam se lembrar de como Deus destruiu uma nação muito mais poderosa do que os cananeus, a nação egípcia. Eles poderiam ver a nuvem diante dele, a coluna, Moisés como líder, mas eles se esquecem de tudo isso. Eles olham para a realidade como insuperável e dizem assim, olha, essa terra consome os seus, mas a terra não é boa não, não vale a pena não. Tem esses frutos, mas não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena lutar. O que é isso, pastor? Crença dominante. Uma terceira marca da crença dominante é olhar para o futuro com pessimismo. Josué e Caleb dizem assim, gente, vamos lá, vamos lutar. Eles serão nosso pão, a gente vai engolir eles, porque Deus é conosco, não é a nossa força. Nós realmente não temos capacidade, mas Deus é conosco. Olha como ele olha, ele traz a fé para a guerra, ele traz a fé, ele traz Deus para o seu futuro. É a mesma coisa de Davi. Davi olha para o gigante e fala assim, eu vou a você, em nome do Senhor dos exércitos. Ele olha para o futuro, ele diz assim, eu vou casar com a filha do rei, eu vou ser esse cara que vou ganhar essa fortuna, minha família nunca mais vai pagar imposto, isso é para mim, porque Deus tem isso para mim. Ele acredita. Não, eu estou carregando queijo hoje. Eu sou um tomador de conta de ovelha do meu pai, lá num lugar distante. Mas não nasci para isso não. Um dia Deus vai me levar para um lugar maior. Eu creio, eu vou enfrentar esse gigante. Ele sabe, Josué e Caleb estão assim. Mas eles estão dizendo não. Moisés, será que não havia túmulo no Egito não para enterrar a gente? Você trouxe a gente aqui para quê? Para morrer? Olha o que eles estão dizendo. Sabe qual o nosso futuro se a gente for enfrentar eles? A morte. A gente não tem chance. Não adianta trabalhar, porque não tem chance. Não adianta tentar melhorar, que casamento vai ser isso mesmo. A minha vida vai ser isso mesmo. A minha realidade é essa.
que é isso, pastor? Crenças dominantes. Como isso muda, pastor? Como eu posso superar essas crises? Essas crenças? Está com sua Bíblia aí? Está com seu iPad? Seu celular? Não sei como é que está a tua Bíblia. Pega assim a tua Bíblia, levanta ela assim. Fala assim, isso aqui. Diga a palavra de Deus. A palavra de Deus. Deus disse para Josué. Josué capítulo 1, versículo 8. Coloca aí Josué capítulo 1, versículo 8. Deus diz assim, Josué, medita nesse livro. Tenha o cuidado de meditar nele, de pensar nele, de dia e de noite, porque se você fizer isso, obedecer esse livro, conforme tudo quanto nele está escrito, então você vai prosperar o teu caminho e você vai se conduzir prudentemente. Outras versões dizem, você será bem-sucedido. Olha o que Deus está falando. Pega a palavra, leia, medite, pense na palavra. As crenças são o que, pastor? As crenças são pensamentos. O mundo vai dizer que você não é capaz. O mundo vai tentar colocar você para baixo. E nós temos um inimigo espiritual, chamado Satanás. Satanás também não vai deixar você em paz. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. O que são dardos inflamados? São pensamentos que querem destruir, que querem queimar a tua fé. Sabe quando você acorda de manhã e do nada vem aquele pensamento ruim? Esses dias aconteceu isso comigo e acontece com muita facilidade. Por isso que às vezes de manhã, irmão, não sei se é assim com você, é assim comigo. Eu não posso ligar a TV de manhã para ver Primeiro Impacto. Não, o Primeiro Impacto para mim é só depois das 11. Eu não consigo começar o dia vendo problema. Não consigo. Eu não consigo começar o dia olhando para as dificuldades, olhando para as lutas, olhando para o deserto, olhando para o gigante que está diante de mim. Não, eu tenho que começar o dia olhando para Deus. Eu tenho que começar o dia organizando meus pensamentos. Porque esses pensamentos vão produzir em mim emoções. E essas emoções, sentimentos. Sentimento de medo, sentimento de culpa, sentimento de abandono, tristeza, culpa. São sentimentos que as emoções vão gerar em mim. E isso vai me levar a atitudes. Atitudes de alguém abandonado, atitudes de alguém rancoroso, atitude de alguém com ódio, atitude de alguém que não acredita em si, que não se ama, que olha para a vida como um bando de inimigos, uma guerra. Então, cara, vou trabalhar não. O cara fala, vou para a guerra, vou para a luta, a vida é uma guerra. Então o que eu faço? De manhã eu não posso ter isso. Agora, olha o segredo. O segredo é meditar na palavra todos os dias. Porque você está sempre pensando. Você está sempre pensando, sempre. O que é que Deus está dizendo assim? Deus está dizendo o seguinte: pega os seus pensamentos, que são pensamentos negativos, pensamentos que dizem assim, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, a vida é má, a realidade é invencível, o meu futuro vai ser como o do meu pai, o meu futuro vai ser como o da minha família, é isso que me aguarda no futuro, não adianta eu lutar. Se você tem esse pensamento, substitui pelos pensamentos de Deus. E onde estão os pensamentos de Deus? Na palavra. Pastor, eu não sei meditar. Sabe? Mas você sabe se preocupar. O que é se preocupar? Se preocupar é ocupar as mentes com os problemas. Você fica pensando nos problemas. Você fica pensando naquela frase que alguém te disse que te machucou. Você fica pensando no que aquela pessoa falou para você. Você fica pensando naquela coisa que deu errado, naquela coisa que você não conseguiu sair bem. Você fica pensando no fracasso. Isso é meditar. E o que é meditar na palavra? É, em vez de meditar no fracasso, em vez de olhar para o rei Uzias que morreu,
é olhar para o trono onde ele está sentado. Em vez de olhar para Golias, é olhar para a aliança. É meditar naquilo que ele diz a respeito de você mesmo. A palavra, ela vai gerar em você fé. E a palavra, ela vai lavar você. A palavra vai despir você do velho homem, ou seja, dos velhos conceitos, das velhas ideias, das velhas crenças. E ela vai trazer uma nova roupa para você. A palavra vai trazer fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Pedro disse para Jesus: Jesus, me lava todo. Então Jesus falou: não, Pedro, não precisa, porque você já está limpo pela palavra. Quando você ler a palavra então, ela vai substituir os pensamentos negativos, as crenças limitantes, por aquilo que Deus diz a teu respeito. Quando Paulo fala sobre os dardos inflamados, Paulo diz assim: empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar, o quê? Todos os dardos inflamados do maligno. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: quando vier um pensamento que vem como um dardo, você é isso, você não tem, você é fracassado mesmo, você é falido, a dívida sempre vai estar com você aí, ó. Você pode pegar, levantar o escudo da fé, que esse escudo da fé é formado com a palavra. Se não tiver palavra, irmão, escute uma coisa, vou falar para você, de verdade. Você está me ouvindo pregar? Eu estou te dando um caminho, eu estou te dando ferramenta. Se você não ler isso aqui, se você não meditar nisso aqui, não importa o quanto eu pregue, não vai funcionar. Compreendeu? Você vai continuar com as mesmas crenças, irmão. Você vai para o céu, mas vai para o céu assim, com depressão, sem prosperar, vivendo o tempo todo em crise, porque a tua cabeça está formatada com aquilo que você viveu na infância, que você aprendeu. Você quer reprogramar sua mente? Você quer mudar o programa que roda aí no teu HD? É isso aqui, ó, é a Bíblia. É ela que te limpa, é ela que gera fé. Porque quando vierem esses dardos, você vai dizer assim: não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou justificado pela fé, e pela fé eu tenho paz com Deus. Não há sobre mim nenhuma condenação, porque eu estou em Cristo. Vão ter palavras dizendo: não, eu sou mais do que vencedor, porque eu estou em Cristo. Virá um escudo da fé, vai dizer assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A minha mente é renovada. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Eu mereço, porque eu sou co-herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro de uma cidade de ruas de ouro, de muros de cristal. Eu vou vencer, porque Deus é comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu futuro vai ser um futuro de bênção, porque Deus diz: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz, de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. O meu caminho, a minha vida será a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Mas olha o que Paulo diz: isso não vai acontecer se você não renovar a mente. Compreendeu? Aquele povo era livre, mas eles não eram libertos. Aquele povo era conquistador, mas eles se viam como escravos. Deus não pode fazer nada quanto a isso. Você tem a maior ferramenta, a maior arma que Deus te deu para mudar a tua mente, para mudar os teus pensamentos. Se você ler a Bíblia a cada 4 dias, ela vai produzir um efeito muito pequeno dentro de você. Se você ler a Bíblia uma vez por semana, ela vai fazer efeito nenhum, muito pouquinho. Você tem que ler todo dia. Se você não lê todo dia, agora quando você lê todo dia, daqui a pouco a tua linguagem muda, o teu comportamento muda, o teu pensamento muda. Ela troca os teus pensamentos, ela cria sinapses, novos caminhos, nova maneira, e os teus óculos mudam, e você passa a enxergar a vida com os óculos de Deus, com a realidade de Deus. Veja, escute o que eu vou falar. Se você quer viver aquilo que Deus planejou para você,
Se você quer ter aquilo que Deus separou para que você tenha, se você quer desfrutar daquilo que os céus têm reservado para você, você precisa pensar como Deus pensa. Você precisa olhar e alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não pense como o mundo pensa. Não pense, não ache que vai conseguir na sua força, ou na sua habilidade, na sua capacidade. Não. Mas olha, traga Deus para a batalha, traga Deus para a guerra. Deus, eu olho e eu estou vendo que eu estou vencendo leões. Aleluia. Eu estou vencendo ursos. Eu estou vencendo. Vai chegar um dia, vai ter um Golias diante de você, e você não vai ter medo. Você vai olhar e vai dizer: Deus é comigo. Deus tem me dado tantas experiências. Esse aí será mais uma vitória. Essa será mais uma vitória que Deus vai me dar. Eu vou viver esse milagre. Por quê? Porque você está caminhando com Deus. Caminhando com Deus. Então escute. Deus leva um povo. Deus tem uma promessa para eles. Deus prova que é com eles. Deus tira eles do Egito. Mas Deus não consegue tirar o Egito de dentro deles. Eles têm saudade do Egito. Eles estão olhando para o mundão. Eles estão olhando para onde vieram. Tem uma frase que diz assim: quem tem promessa não morre. Morre sim. Uma geração de 2 milhões de pessoas morreu. Uma geração de 2 milhões. Por quê, pastor? Por causa de crenças limitantes. Eu sou um gafanhoto. Eu sou um inseto. Se Deus diz que você é filho, se Deus diz que você é amado, se Deus diz que você é mais que vencedor, mas você se vê como um inseto, irmão, Deus não vai poder fazer nada. Deus diz que é com você. E Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você diz assim: eu não posso vencer, eu não consigo, eu não tenho força. Irmão, lê a palavra. Olha o segredo, irmão. Coloca aí de novo Josué 1:8. Coloca aí Josué 1:8 de novo, por favor. Olha o que Deus diz para Josué. Josué, lê a palavra. Medita na palavra. Tenha cuidado de obedecer a palavra. Se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido. As coisas vão acontecer para você. Agora, irmão, tem crente que tem 10 anos da igreja. Ele pensa igualzinho como pensava quando estava no mundo. Pisa no meu calo não. Se pisar, comigo a volta é por dentro. Igual pavio de vela e talo de macaxeira. Quando eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão esquerda. Minha mão direita ainda é católica. Pessoa braba. Comigo em casa é assim mesmo, que eu sou desse jeito. Ei, muda a mente. Assume uma nova forma. Para que o novo venha, o velho tem que sair. Você quer viver o novo vinho? Tem que esvaziar o antigo, o velho, o vinho da discórdia, o vinho do orgulho, o vinho da soberba. Que vem o novo de Deus. Paulo diz: dispa-se, se dispa do velho homem. Pega a roupa do velho homem, joga fora e se revista do novo de Deus. Você tem que mudar sua mente agora, irmão. Não tem uma vida religiosa, porque vida religiosa não vai mudar. O que é vida religiosa, pastor? Eu estou domingo aqui à noite, cumpri minha obrigação, está tudo certo. Se você amanhã não comer isso aqui e não meditar, o que é que você faz? Não queira ler 1 hora. Amanhã eu vou ler 1 hora de Bíblia. Não, para de graça. Tu não vai conseguir. Tu não lê. Lê nem gibi. Começa a ler 1 capítulo por dia, irmão. 10 minutos. Eu não tenho tempo, pastor. Tem tempo até para ler o jornal no vaso. Porque não tem tempo para ler a revista, a Bíblia. Tu dá um lê. Se você faz o seguinte, faz assim, ó, 10% do Instagram. Tu fica pelo menos 3 horas por dia. Pronto, você vai ler mais de 1 capítulo por dia. Agora faça isso todo dia. Eu garanto que o Espírito Santo vai pegar isso. E ele vai limpar esses pensamentos. Ele vai criar novos caminhos. O morcego vai ficar pequeno. O teu Deus vai ficar grande.
Os teus pensamentos limitantes vão se apagando e novas crenças, novos valores, novos conceitos. Eu sou filho, eu sou reino sacerdotal, eu sou boa árvore, eu sou fonte de água cristalina, eu sou servo de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. A minha casa não será marcada por traição, a minha casa não será marcada por adultério. Os meus filhos terão orgulho de mim como homem de Deus, como mulher de Deus. Eu vou ser uma bênção na casa de Deus, eu vou ser o maior dizimista dessa igreja, eu vou prosperar. Deus vai glorificar o nome dele na minha vida, porque ele é comigo. Comece a acreditar naquilo que a Bíblia diz que você é. Para de ouvir o que Satanás está lançando na tua mente. Acredite que você é amado, que você é amada, que você é povo de Deus. Quem é povo de Deus aqui fica de pé, celebra, aplauda o Senhor. Aleluia! Aperta a mão de quem está ao teu lado e fala assim: prazer, filho de Deus, filha de Deus. Aleluia, você tem a imagem de Deus, irmão. Você não é qualquer coisa não, você tem a imagem de Deus. Sabe o que é isso? Deus colocou a imagem dele em você. Então você é lindo, você é linda. Vinha falando com minha filha hoje, minha filha: pai, eu sou linda. Você sabia que a mulher que você é casada é igual minha filha, que tem 11 anos, só que ela tem mais idade, mas é a mesma coisa. Minha filha se arruma, aí passa diante de mim assim, ó. Aí eu não falo nada, ela passa de novo. Aí eu não falo nada, aí ela para e pergunta na maior: pai, eu estou bonita? Aí eu falo: minha filha, você está linda. Ela: ai, obrigado. Essa mulher que você é casada é igual ela. Ela só não vai falar, mas ela precisa disso. Fala assim: você está linda, meu amor. Você é linda. Fala, de vez em quando fala, varão. Marido distraído. Você é um servo de Deus, você é uma pessoa linda. É assim que Deus te vê. Às vezes a gente se olha no espelho, e o espelho, vamos dizer, tantas coisas negativas. Por que, pastor? O espelho diz porque a nossa lente está distorcida. Não sei se você já foi naquela casa de espelhos que tem em parques, eu já fui. Fica todo distorcido. Às vezes nosso espelho está assim. Você se olha, você não consegue tirar a blusa diante do espelho. Você não consegue se ver despido ou despida diante do espelho. Você tem vergonha de você. Você não se ama. E como é que você vai amar o próximo? Se a Bíblia diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Alguém te disse coisas negativas. Talvez você foi abandonado. Talvez você foi rejeitado. Talvez a vida marcou você com tantos fracassos. Olha o que Deus disse para aquele povo: onde vocês pisarem a planta dos seus pés, eu vou dar para vocês por herança. Escute, Deus não falou isso para mais ninguém, só para eles. Qual seria a lógica? Onde você colocar a mão, porque o Novo Testamento fala em pôr as mãos para abençoar. Qual seria a lógica? O que você olhar, o que você declarar com os teus lábios, eu vou dar por herança. Não, deu para eles, Deus fala assim: onde pisar a planta do pé. Qual o sentido? Qual a lógica? Eu vou dizer qual a lógica. Eles eram escravos. E no Egito, eles amassavam barro para fazer tijolo. E eles amassavam barro com o quê? Com os pés. Qual era o símbolo da vergonha? Os pés. Qual era o símbolo da escravidão? Os pés. Qual era o símbolo da opressão? Os pés. Onde mais doíam? Os pés. Deus está dizendo: a partir de agora vocês não têm mais pés de escravos. Os pés de vocês são pés de conquistadores. Onde vocês pisarem os pés, eu vou dar por herança. O que é que Deus está fazendo, pastor? Ou tentando fazer? Deus está tentando mudar a matriz psicológica. Deus está tentando mudar a sinapse. Porque quando eles olhavam para os pés, eles se viam os pés de escravos. Deus está dizendo: não, os pés de vocês agora são pés de conquistadores. Agora, o que é mais interessante nisso é o seguinte: que Deus só fala isso para esse povo. Por quê? Porque os pés para este povo eram símbolos da escravidão. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que na área em que você mais sofreu,
na área em que você mais foi envergonhado, na área em que o inimigo mais te atingiu, Deus quer mudar a tua matriz psicológica. E Deus quer usar você nessa área, para que você seja um testemunho para outros. Essa foi a área que eu mais sofri. O abuso, o abandono, a vergonha, a dor, a perda, a derrota. Eu fui derrotado, eu fracassei, eu fali, eu caí, foi um tombo. Mas escute, Deus está dizendo: eu quero usar você nessa área da tua maior dor, da tua maior vergonha, onde Satanás te atingiu, onde você foi oprimido. É aí que eu quero te libertar. E eu quero usar você para conquistar vidas. Eu quero que você seja uma testemunha. Eu quero usar você nessa área. Qual é a área, irmão? Da tua dor, da tua vergonha, da tua marca negativa. Escute, é aí que Deus quer usar você, entendeu? Diga assim: eu tenho uma mente de conquistador. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor mais uma vez. A Bíblia diz assim, que aquele que recebe Jesus como seu Salvador, Deus dá a ele o direito de ser filho de Deus. Todos nós somos filhos no sentido de termos sido criados. Filhos criados por Deus. Deus criou todo ser humano. Mas nós também podemos ser filhos no sentido relacional. Ter uma relação de filho com pai, de filha com pai. E nem todo ser humano tem isso. Nem todo ser humano. Como é que eu posso ter isso, pastor? A Bíblia diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se torna filho no sentido de ter relacionamento com Deus quando você recebe Jesus, o único, unigênito Filho de Deus, como seu irmão, como seu Senhor. Então você passa a fazer parte da família de Deus. Todo ser humano. Você pode ser uma pessoa bacana, você pode ser um cara legal, você pode ser um bom chefe de família, você pode ser uma pessoa honesta, uma mulher honesta. Mas todos nós, todo ser humano, precisa tomar essa decisão. Crer no seu coração e confessar com seus lábios. Paulo diz: aquele que crê no seu coração, aquele que confessa com seus lábios, ele transforma essa fé numa atitude, não apenas um sentimento. Esta pessoa será salva. Eu quero hoje, juntamente com esta igreja, orar por você. Você que está aqui e você diz assim: pastor, eu creio. E eu quero tomar essa decisão de entregar minha vida para Jesus. Quem sabe o seu caso seja diferente. Você crê em Deus e você tem experiência com Deus. Você nunca se afastou de Deus, por isso você está aqui, você crê. Mas você está longe do altar. Você está sem igreja, você está andando por caminhos que você sabe que tem entristecido o Espírito Santo. Se a trombeta soar hoje, você tem dúvida se vai subir, porque você sabe que você precisa retornar a casa. Deus te trouxe aqui para dizer que hoje é o dia que Ele marcou. Hoje é o dia aceitável. Escute, ninguém vai aí no seu lugar. Ninguém vai buscar você, ninguém vai lhe forçar a nada. Se você quiser sair daqui da mesma maneira que você entrou, você tem o direito. Mas se você quiser sair daqui com a vida transformada, esta igreja quer orar por você. Jesus está aqui falando com pessoas, falando ao coração: eu tenho um plano na tua vida. Hoje começa uma etapa de mudança, de transformação, de coisas novas. E isso começa quando você recebe Jesus. Isso recebe quando você acerta a tua vida com a vontade de Deus. Eu quero orar por essas duas classes de pessoas. Eu quero orar por você que está aqui e quer entregar sua vida para Jesus publicamente. Porque Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Os céus vão confessar o seu nome hoje, vão falar o seu nome quando você disser: eu te recebo, Jesus, como meu Salvador. Eu quero orar por você e quero orar também por uma segunda classe que talvez esteja aqui.
Você que está afastado e você entende essa linguagem, mas você hoje quer retornar à casa paternal. Quer retornar aos caminhos do Senhor. Eu não estou chamando você para a minha igreja, eu não estou falando da minha religião, eu estou falando de ter um relacionamento com Deus. É isso que eu estou falando. Eu vou pedir para o louvor cantar. Quando o louvor estiver cantando, se você quer mudar a sua vida, ter uma vida transformada e viver uma nova vida a partir de hoje, é imprescindível, importante que você saia do seu lugar, que você venha aqui à frente. Quando você chegar aqui, nós vamos te abraçar. Você não vai ficar sozinho aqui não, tá bom? Não precisa ter vergonha. Vença a timidez, vença a vergonha. É o seu futuro, é a sua vida, é a sua eternidade que está em jogo. Eu quero orar por você. Pode sair do seu lugar se você quer tomar essa decisão hoje.